Em Colossenses, Paulo escrevendo a sua carta a esta igreja que estava ali em Colossos, hoje, atualmente, é a Turquia. Antes era esta região chamada região de Colossos. E Paulo vendo, amados irmãos, que a igreja, ela estava muito assim, envolvida em cerimoniais, em coisas, em ritos cristãos daquela região, daquela igreja. E ele trouxe esta instrução que serve muito bem para nós, para que sirvamos ao Senhor com alegria, com responsabilidade, com integridade. E ele começa no capítulo de número 3, evidentemente depois de dar muitas instruções, conselhos, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem é ressuscitado é porque estava morto. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas. Capítulo de número 2, você confere, Paulo, ele trazendo esta palavra, diz que ele nos vivificou, ou ele nos deu vida, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, versículo de número 4, da carta aos Efésios, do capítulo 2, repito o versículo 4, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo faz lembrar aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles crentes de Colossos, dizendo que se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Evidentemente, Paulo não estava dizendo que os cristãos deveriam ficar desligados das coisas desta vida, mas ele estava orientando que os cristãos deveriam colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, que foi um ensinamento que Jesus nos deixou. No Evangelho de Mateus você encontra Jesus dizendo assim: olha, busquem em primeiro lugar as coisas de Deus, e as coisas que vocês necessitam para esta vida, elas vêm por acréscimo, ou seja, elas estão garantidas, porque Deus, irmãos, Ele cuidou e Ele cuida, e Ele diz na sua palavra literalmente: eu não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Então ele disse Paulo escreve para aqueles irmãos, e também Deus está falando para nós também: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E ele diz mais: pensem nas coisas do alto. Neste novo ano, quem sabe, você está pensando em tantas realizações. Sim, precisamos pensar nas realizações desta vida, mas muito mais em realizarmos o trabalho do Senhor, a obra de Deus. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Deus não aceita que coloquemos o seu trabalho, a sua obra
em segundo lugar, tem que ser em primeiro lugar. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Por quê? Porque vocês estão mortos. Vocês morreram para este sistema. É como se você estivesse morto para esta atividade do mundo, essa atividade terrena. Pense nas coisas lá do alto, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Os estudiosos dizem que as pessoas começam a morrer já quando nascem. Interessante, é uma verdade, sim. Já começa a morrer quando nasce, para esta vida que perece, esta vida que passa, esta vida que o salmista disse que a nossa vida está limitada a 70 anos. E quem vive mais de 70 pela sua robustez, se fizer um levantamento, um balanço, o resultado será canseira, enfado. Para esta vida passageira, começa a se morrer já quando nasce. E cada dia se aproxima mais do final desta vida passageira. Mas a vida eterna, a vida espiritual, ou seja, o novo nascimento através de Jesus Cristo, através da palavra, porque Ele é a palavra, está escrito no livro do Apocalipse, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, e era apontando para Jesus. Ele nasce para viver, enquanto para esta vida, repito, você nasce, quando nasce já começa a morrer. Mas no novo nascimento, através da palavra, você quando nasce já começa a viver a vida eterna, não plena. Não é uma vida plena porque nós estamos ainda sujeitos a esta separação, porque estamos ainda nesta carne, mas estamos em busca de uma vida plena, uma vida eterna plena, aonde não haverá mais choro, não haverá mais Covid, não haverá mais nenhum tipo de doença, haverá sim, a Bíblia diz, gozo, paz e do Espírito Santo de Deus. Com muita razão Paulo exorta, chama a atenção dos irmãos de Colossos, e Deus está chamando a atenção nossa, dizendo, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive e Ele está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E Ele diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aparecer, então vós também sereis manifestados, vocês se apresentarão com Ele em glória, aleluia. Aí não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Hoje nós temos tristeza, nós temos um momento de alegria, um momento de tristeza. A prova é que quando Jesus passou por esta terra como humano, ele teve tristeza, teve fome, teve sede. Mas irmãos, quando nós nos apresentarmos com Ele em glória, nada disto acontecerá, porque a Bíblia diz que seremos semelhante a anjos. E ele faz uma recomendação para vivermos esta vida de esperança. No versículo de número 5 do mesmo capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim: façam pois morrer a vossa natureza terrena.
E ele relaciona em que consiste esta natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, ou seja, o desejo, o amor ao dinheiro, que diz que a avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. É um tipo de idolatria, mesmo que as pessoas aceitem o Evangelho. Muitas pessoas aceitaram o Evangelho e tinha, quem sabe assim, um santuário com muitos ídolos de prata, de ouro, de madeira, e eles tiveram a coragem de destruir, porque a Bíblia diz que o ídolo nada vale. Mas existem muitos ídolos que se chama ídolos do coração, ou seja, a avareza, por exemplo, a avareza, o amor ao dinheiro é um ídolo que está sempre na nossa vida, tentando nos dominar, tentando fazer com que o crente cultue a este ídolo do coração chamado avareza. Mas Paulo não esqueceu, na sua relação, ele dizer que este amor, esta avareza é idolatria, um tipo de idolatria. E ele diz no versículo 6, por essas coisas, através destas coisas, ou seja, a prostituição, a impureza pelos olhos. Hoje nós estamos num período difícil, a Bíblia diz, são tempos trabalhosos. Basta você acessar um site, a internet, você é tentado a contaminar os seus olhos com imoralidade, com coisas que atrapalham a sua vida, com embaraços, e que pode ser transformado em pecado que pode você perder a salvação. Mas, irmãos, por isso que Paulo diz assim: olha, vocês deixem, façam morrer toda esta natureza, o desejo, a natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que neste ano de 2021, possamos, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Não há segredo para viver uma vida, para ter um ano de 2021 abençoado. Abençoado na vida espiritual e abençoado na vida material. Não há segredo, porque a Bíblia já revela, é obedecer a palavra de Deus. E está aqui muito claro, por estas coisas é que vem a ira de Deus, o castigo de Deus. Ora, nessas mesmas coisas, antes nós andávamos, sim, no outro tempo, anteriormente, quando vivíamos nela, mas porém, agora, tudo mudou, pois a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Aí Paulo traz uma palavra dizendo: despojai-vos igualmente de tudo isto. E ele dá uma outra relação e diz: despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, do pensamento mau, da linguagem obscena do vosso falar. Às vezes a gente esquece que nós morremos para este mundo. Assim como Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu,
mas minha vida está ligada em Cristo. Por isso que Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão muito fruto, fruto digno de arrependimento, frutos assim, que mostra que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram. Nós não escondemos a nossa vida pregressa, a nossa vida passada. Éramos sim, vivíamos outrora, quando vivíamos, andávamos no outro tempo nessas mesmas coisas, na avareza, na idolatria, na maledicência, na maldade, na linguagem obscena, no nosso falar. Porém, precisamos nos despojar, deletar da nossa vida tudo isto. E ele continua dizendo ainda: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, o velho homem com seus desejos, com os seus feitos, e vos revistais. Vocês devem se revestir. É uma nova camada, é uma nova vida, é um novo fruto, né? Fruto digno de arrependimento. Não é obras da carne, mas agora é fruto do Espírito. Vos revestistes do novo homem, que se faz, aliás, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós estamos neste processo. A cada passo que o crente dá na vida, ele está finalmente no processo de ser parecido com o seu Criador. Porque você há de convir que o filho, ele sempre, um filho, uma filha, ele sempre parece com o pai. E nós estamos neste processo. E Paulo recomendou aos irmãos de Colossos. E Deus está nos recomendando a todos nós. Nos recomendando que precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de obediência. E ele diz no versículo de número 14: acima de tudo isto esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha, o amor tudo sofre. E ele começa dizendo: olha, se eu fizer tudo e não tiver amor, se eu até der os meus bens para os pobres e não tiver o amor, o verdadeiro amor, eu serei como o sino que toca o som do sino e de repente desaparece. Pois o amor, o verdadeiro amor, ele não se orgulha, ele não se ensoberbece. O verdadeiro amor, ele sofre, ele não se exalta, não, absolutamente não. O amor é assim como o amor de Deus através de Jesus Cristo. Então ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é habitar de uma forma light, não. É habitar ricamente, abundantemente
a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente, ou seja, uns aos outros em sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E ele termina dizendo assim, o versículo 17: e tudo que fizerdes, mas tudo que fizerdes, mas tudo mesmo, tudo que você fizer durante este ano, seja em palavras, ou seja em palavra, seja em ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E se nós obedecermos esta palavra, esta instrução, se nós obedecermos esta regra que Paulo trouxe para os irmãos de Colossos, então com certeza, se fizermos como ele diz no versículo 7, e tudo que fizermos, tudo, seja em palavras, ou seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Façamos para a glória do Senhor, dando sempre graças a Deus Pai. Portanto, amados irmãos, que neste ano de 2021, que sejamos mais constantes, abundantes, frutíferos na obra do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor virá e dará a cada um segundo o seu trabalho. Não é segundo o trabalho que você faz lá na sua empresa, na sua repartição. Verdade que você deve fazer, deve haver uma dedicação, como você estivesse fazendo para Deus, mas fazer diretamente para Deus, então façamos com alegria, façamos com entusiasmo, façamos com renúncia, façamos em nome do Senhor. E assim sendo, irmãos, nós glorificaremos, sim, através de nós, o nome do Senhor será glorificado, e você receberá das mãos do Senhor Deus, a recompensa. Porque a recompensa, se estivesse comigo, talvez eu daria aos músicos da banda Betânia, ou talvez aos músicos, destacando sempre o maestro do coral, da banda, ou de um grupo de louvor, ou da irmã que trabalha no círculo da oração, ou de um líder qualquer da igreja. Mas, irmãos, Jesus disse: o meu galardão está comigo, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo o seu trabalho. Galardão fala de recompensa. Então, sejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Se você fez um pouco em 2020, você tem tudo para fazer muito mais em 2021. Porque o Senhor Deus diz para você: eu não te deixarei, nem te desampararei, para você fazer, para você viver a sua vida e ter finalmente até a sua manutenção. Porque Deus, irmão, se Deus diz na sua palavra que Ele faz o sol brilhar para o ímpio e para o justo, mas o profeta Malaquias, ele disse: mas há uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Portanto, que a nossa vida seja uma vida, um instrumento para levar exemplo, amigos nossos, parentes nossos, e que eles possam, através de nós, da minha e da tua vida, eles entrarem na casa do Senhor, ou através de uma reunião familiar, com o propósito de comunicar as verdades do Evangelho, eles declararem de que querem
seguir, atender o convite de Jesus para viver uma vida de obediência, uma vida feliz, uma vida abençoada. Que Deus em Cristo nos ajude e que possamos neste novo ano viver uma vida de um maior compromisso com a obra de Deus.